E aí, família, hoje vamos falar sobre autossabotagem. Olha que gostosinho. Autossabotagem. Se você é aquela pessoa que não consegue encontrar o seu propósito divino, o seu propósito de vida na Terra, ou você não consegue materializar esse propósito, já encontrou, mas não consegue colocar em prática, só está no papel, ou só na mente, que nem papel não pôs, né? Tá sempre adiando, tá sempre arranjando uma desculpa. Ah, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem energia, família demanda muito. Esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você. Na verdade será uma série de vídeos, serão 3 vídeos pelo menos, 3 vídeos no mínimo, né? Mas vamos lá. Todos os conceitos desse vídeo, eles foram retirados do livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Esse livro é maravilhoso, eu super recomendo. Você não vai achar impresso, porque é um livro muito raro, mas acha fácil online, tem PDF, tem audiobook, você vai encontrar. A Guerra da Arte. E nesse livro, o Steven coloca a autossabotagem como resistência. Eu prefiro muito mais esse termo resistência do que autossabotagem. Eu odeio autossabotagem, não acho que a gente se sabota, mas a gente se sabota. Eu prefiro resistência. Então, toda vez que eu falar resistência, entenda como autossabotagem. O que é a resistência? A resistência é uma força que deforma o espírito e o torna menor do que ele realmente é. O que significa isso? A resistência é aquilo que nos impede de crescer. A resistência só existe em um plano, em uma direção, para cima. Se você tentar ir para baixo, não vai ter resistência. É como diz aquele ditado, para baixo todo santo ajuda. Mas quando você tenta ir para cima, é muito mais difícil. É muito mais difícil erguer coisas do que deixá-las caírem. Então, essa força que nos impede de crescer, ou nos atrapalha de crescer, ela é a resistência. O primeiro conceito que o livro traz é que a coisa mais difícil na vida é sentar e fazer o seu trabalho. É a coisa mais difícil. Você só vai perceber isso se você realmente tentar, né? E é tão difícil a coisa que a gente nem tenta, a gente fica adiando. A gente fica adiando ou adiando. E a gente tem duas vidas. A vida que a gente realmente tem, que é a vida de pagar conta, de trabalhar e resolver problema, e a vida que a gente gostaria de ter. E toda vez que a gente fizer qualquer esforço para sair da vida que a gente tem, para chegar na vida que a gente gostaria de ter, a gente vai encontrar resistência. Vai ser muito difícil e muito complicado poder sair da coisa de só pagar contas para viver o seu propósito. Então, esse é um conceito que o livro traz. A resistência é uma força que nos impede de crescer. Que força é essa? Que é isso? O que é a resistência de fato? É o medo de crescer. Porque crescer traz mais poderes, e mais poderes trazem mais responsabilidades. E a gente tem medo de ter esses poderes, de se corromper com esses poderes. Esse é um conceito mais espiritual do que filosófico, mas a maioria das pessoas que estão encarnadas na Terra hoje, elas abusaram do poder no passado, né? Seja magístico, ou seja financeiro, ou qualquer coisa. E a gente tem medo de ter mais poder e o medo é de repetir os erros do passado. Então a gente se sabota ou resiste a crescer, resiste a ter mais poderes para não se corromper, por medo mesmo de repetir os erros. A resistência ela é muito difícil de ser combatida porque ela é uma força invisível e é uma força interna. Se fosse algo visível, se fosse alguma pessoa chegasse em você e falasse, não, você não vai crescer, você não vai realizar seus sonhos, a gente batia nela, né? A gente fugia dela, seria muito simples. Mas como é algo interno e toma muitas formas, vocês vão ver que a resistência tem muitas formas. É muito mais difícil de combater. A resistência se dá por coisas muito simples e óbvias, como distrações, como Facebook, Netflix, cinema e qualquer forma de gratificação a curto prazo é resistência, é sinal de resistência. Outras formas mais sutis de resistência, por exemplo, é o vitimismo. O vitimismo é quando a gente coloca o poder no externo, né? Coloca a culpa no externo.
Então, por exemplo, você não consegue, diz que não consegue abrir uma empresa porque a economia está ruim ou o país é muito ruim para se empreender, as regras mudam o tempo todo, a gente não sabe quando o dólar vai variar. Tudo isso, quando são fatores externos, é vitimização. E vitimização é apenas uma outra forma de resistência. Você coloca o poder no externo ou no outro, né? E culpar o chefe, ou culpar a família, culpar qualquer outra coisa que não seja você. Eu não tenho culpa, se eu não tenho culpa, não tenho responsabilidade, então não há nada que eu possa fazer para mudar a situação. Isso é apenas resistência. Outra forma de resistência é esperar por resultados imediatos. Você começa uma dieta, não está perdendo peso e aí você desiste, porque você está já esperando resultados imediatos. E esses resultados não aparecem, você desiste, né? Então você quer salvar o mundo e aí não consegue salvar nenhum, começa a fazer um monte de esforço, um monte de coisa, não consegue salvar o mundo e aí desiste porque os resultados não vêm, não são tão imediatos. Outra forma muito sutil de resistência é o esforço desproporcional. É você fazer um esforço muito grande para conseguir realizar o seu propósito, os seus sonhos. É um pouco contraditório e meio obscuro essa forma de resistência, porque você acha que está fazendo e você efetivamente está fazendo. Só que você está fazendo tanto e está te demandando tanta energia que isso é uma forma de se sabotar mesmo, né? Porque a resistência sabe que você não vai aguentar aquele ritmo. Então ela te joga num ritmo muito frenético para que você não aguente e fale, é muito difícil, eu não tenho energia, é muito complicado. Então o esforço desproporcional, um esforço muito maior do que precisava, um esforço insustentável é uma forma de resistência. Então tenha em mente isso. E qualquer forma de gratificação a curto prazo é resistência, é sinal de resistência. Outras formas mais sutis de resistência, por exemplo, é o vitimismo. O vitimismo é quando a gente coloca o poder no externo, né? Coloca a culpa no externo. Então, por exemplo, você não consegue, diz que não consegue abrir uma empresa porque a economia está ruim ou o país é muito ruim para se empreender, as regras mudam o tempo todo, a gente não sabe quando o dólar vai variar. Tudo isso, quando são fatores externos, é vitimização. E vitimização é apenas uma outra forma de resistência. Você coloca o poder no externo ou no outro, né? E culpar o chefe, ou culpar a família, culpar qualquer outra coisa que não seja você. Eu não tenho culpa, se eu não tenho culpa, não tenho responsabilidade, então não há nada que eu possa fazer para mudar a situação. Isso é apenas resistência. Outra forma de resistência é esperar por resultados imediatos. Você começa uma dieta, não está perdendo peso e aí você desiste, porque você está já esperando resultados imediatos. E esses resultados não aparecem, você desiste, né? Então você quer salvar o mundo e aí não consegue salvar nenhum, começa a fazer um monte de esforço, um monte de coisa, não consegue salvar o mundo e aí desiste porque os resultados não vêm, não são tão imediatos. Outra forma muito sutil de resistência é o esforço desproporcional. É você fazer um esforço muito grande para conseguir realizar o seu propósito, os seus sonhos. É um pouco contraditório e meio obscuro essa forma de resistência, porque você acha que está fazendo e você efetivamente está fazendo. Só que você está fazendo tanto e está te demandando tanta energia que isso é uma forma de se sabotar mesmo, né? Porque a resistência sabe que você não vai aguentar aquele ritmo. Então ela te joga num ritmo muito frenético para que você não aguente e fale, é muito difícil, eu não tenho energia, é muito complicado. Então o esforço desproporcional, um esforço muito maior do que precisava, um esforço insustentável é uma forma de resistência. Então tenha em mente isso. Racionalizar é outra forma de resistência sutil. O que é racionalizar? É você pensar, mas
Você pensar muito. Em vez de agir, você pensar muito. Você fica adiando, falar, hoje tá chovendo, vou começar a correr amanhã. A astrologia, o meu horóscopo não tá propício para isso, então vou deixar para depois. Ou vou deixar para começar a semana que vem. Pensar muito e agir pouco é uma forma sutil